Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Hoje nós vamos ver sobre o teste de campo para mensuração da capacidade aeróbica. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Os testes de campo, eles são a forma mais simples de realização da avaliação funcional e por ter uma grande simplicidade, sem a necessidade de uso de grandes elementos acessórios, os testes realizados em campo, eles são bastante utilizados aí no meio da educação física. Um ponto importante a se considerar é que o ângulo de inclinação da pista tem que ser zero, tá? Então tem que ser uma pista plana. Aqui eu trago uma tabela, né, da definição de andar, trotar e correr, né? Então, o andar seria, né, abaixo de 6 km por hora. O andar, já entre o andar e o trotar, né, entre 6 a 8 km por hora. O trotar, de 8 a 10 km por hora. E a corrida, aí, acima de 10 km por hora. Algumas informações, elas são importantes antes de eu fazer um teste para mensuração da capacidade aeróbica no campo. Eu devo calcular aí a frequência cardíaca máxima, além da variação aí da frequência cardíaca máxima através do mais ou menos 8 BPM. Uma fórmula muito utilizada, né, em indivíduos que vão da idade universitária, entre os 18 e 30 anos, é a fórmula do Tanaka, né? Que é 208,75 menos 0,73 vezes a idade. Então, primeiro eu faço a multiplicação, 0,73 vezes a idade, depois eu pego 208,75 e diminuo pelo valor encontrado. Além disso, é importante, antes de fazer o teste, fazer uma anamnese com a avaliada, com a aplicação de questionários, por exemplo, questionário Parquet, para ver se ele está apto aí para fazer, o questionário de risco coronariano também, tá? Lembrar aí da roupa adequada para a prática e não realizar uma alimentação pesada anterior ao teste. Alguns cuidados, eles são também importantes quando eu conduzo um teste, né? Então, antes do teste, como eu já falei, realizar a anamnese com a aplicação dos questionários. Além disso, né, lembrar que a frequência cardíaca ela tem que estar abaixo de 100 BPM no repouso, a pressão arterial abaixo de 140/90 e eu tenho que realizar um aquecimento adequado aí antes do teste. Durante o teste, é importante observar os motivos para a interrupção do mesmo. Mais para frente, a gente vai retornar falando disso. E após o teste, a frequência cardíaca, né? Ela tem que estar abaixo de 120 BPM, então eu tenho que monitorar ela de minuto a minuto até ela ficar abaixo de 120 BPM. A pressão tem que ficar abaixo de 140/90. E eu tenho que verificar, né, os sintomas apresentados e se ocorreu algum problema no decorrer aí do teste. Então, alguns critérios aqui para interrupção de um teste, né? Se o indivíduo sentir náusea, vômito ou tonteira, ter obnubilação, que é o escurecimento aí da vista, palidez intensa, atáxia, né, que é uma incoordenação motora, cianose, que é uma pele azul roxeada, a dispneia, que é a falta de ar, a dor precordial severa e intensa, que então é aquela dor no peito, a perda aí de uma qualidade técnica do movimento e também se tiver uma falha aí do sistema de monitorização, por exemplo, se o meu frequencímetro ele falhar, eu tenho que também interromper esse teste. Então, o primeiro teste que a gente vai ver aqui é o teste de 12 minutos de Cooper. A população-alvo dele, né, são pessoas com perfil saudável e o avaliado ele tem que caminhar ou correr em uma pista durante 12 minutos, procurando manter a velocidade constante, ou seja, ele não pode dar piques aí durante essa caminhada ou corrida. Então, ao final do teste, o avaliado ele deve parar de correr e caminhar no sentido perpendicular. Então, ele estava correndo, então ele para e vai ficar caminhando no sentido perpendicular, tá? Até o avaliador chegar para medir aí quanto que ele fez, né? Então, o avaliador ele mede a distância percorrida, sendo que o avaliado ele não deve dar aqueles piques, né, durante ou no término aí do teste.
Então, aqui eu trago uma tabela de Cooper, né, para classificar a capacidade aeróbica. Então, veja que se o indivíduo, né, ele tem lá 35 anos. Se ele é um homem, então olha aqui, homem e a idade 35, né? E ele fez aí 2.300 metros, né? Então, ele seria classificado como na média para a idade dele. Então, outra forma aí também de achar, eu posso realizar o cálculo do consumo de oxigênio, que seria a distância menos 504 dividido por 45. Lembrando aí que a distância ela tem que estar em metros. Então, um exemplo aqui, ó. Se o indivíduo ele percorreu 1.800 metros nos 12 minutos, eu faço 1.800 menos 504, tudo isso dividido por 45, eu chego a um VO2 de 28,8 milímetros quilograma por minuto a menos 1. Então, aqui eu trago também, né, uma tabela de classificação do VO2 do American College para o sexo masculino. Então, ele classifica, né, o indivíduo entre bem acima da média até bem abaixo da média e é de acordo aqui com a faixa etária dele, tá? E eu tenho também uma do sexo feminino. Então, vejamos, né? Se eu fiz um teste com uma mulher, né, de 23 anos e ela obteve aí um valor de 35,5, tá? De VO2. Então, ela estaria aqui, ó, né? Aqui vai de 35,2 a 36,7. Então, ela está na média aí para a idade dela. Para a prática, é interessante, né, a gente fazer anotações, tá? Para esse teste. Então, a gente considera cada volta percorrida pelo indivíduo, tá? E é importante anotar aí a frequência cardíaca dele e quantos metros, né, ele fez ao total. Lembrando de verificar também o comportamento da frequência cardíaca e da pressão arterial durante o repouso e durante a recuperação. Então, posteriormente à aplicação aí de um teste, eu também posso, né, plotar aí os dados do meu avaliado em um gráfico de Excel, conforme o apresentado aqui em linha. Então, a gente vê aqui, né, o comportamento do indivíduo no repouso, no aquecimento 1 e 2, então a frequência cardíaca, nas voltas do teste, no fim do teste, na recuperação. Então, o que a gente plota aqui, a gente vê, né, que essa frequência cardíaca ela foi se elevando quando chega ao fim do teste, né, e aí ela tem uma recuperação normal. Outro teste conhecido aí é o teste de 2.400 metros de Cooper. Ele é proposto, né, para a população de 13 a 60 anos e os indivíduos que se submetem a esse teste, eles têm que estar familiarizados com a prática de atividade física regular. A metodologia dele, né? Eu tenho que cronometrar o tempo gasto pelo avaliado para ele percorrer aí a distância de 2.400 metros. Ele deve correr sem interrupção, mantendo também a velocidade constante. Também tem uma tabela aqui, né, que me diz aí a capacidade aeróbica do indivíduo. Então, suponhamos, né, que para ele percorrer aí essa distância de 2.400, ele fez em 11 minutos e meio. Então, a gente vê aqui, se for um homem e tiver entre 30 e 39 anos, se fez entre 11,5, né? Então, ele tá aqui. Então, ele teria uma classificação boa aí da capacidade aeróbica. A fórmula para cálculo desse teste, né? Então, 2.400 vezes 60 vezes 0,2, são números padronizados, tudo isso mais 3,5. Com isso, eu divido pela duração do teste em segundos. Então, vamos lá. Com qual o valor de VO2 máximo para o indivíduo que corre aí 2.400 metros em 12 minutos? Primeira coisa a fazer é eu passar os minutos para segundos. Eu faço 12 vezes 60, 720 segundos. Aí eu faço 2.400 vezes 60 vezes 0,2, tudo isso mais 3,5, beleza? Divido por 720. Aí eu obtive lá o valor de 40 mililitros quilograma por minuto a menos 1.
Outro teste conhecido é o teste de caminhada de 1.600 metros. Esse teste ele apresenta aí como grande vantagem, né, a curta distância e é ideal para aquelas pessoas que não fazem atividade física há um tempo considerável. Eu tenho que coletar os dados do avaliado referente ao seu peso corporal e a idade e cronometrar o tempo que ele vai gastar aí para percorrer, né, 1.600 metros, lembrando que é uma caminhada. Também devo obter a frequência cardíaca do final do teste. Então, aqui está a fórmula do cálculo do VO2 desse teste. Esses valores aqui da fórmula são valores padronizados, né? O que eu tenho que lembrar? Que eu tenho que primeiro, né, realizar o cálculo dos parênteses. Então, é esse valor vezes o peso do indivíduo, esse vezes a idade, esse vezes o sexo e esse vezes o tempo total de caminhada, esse valor vezes a frequência do fim do teste. Lembrando que o peso, ele tem que estar em libras, então eu tenho que passar esse peso aí de quilos, né, para libras. É só eu pegar o peso do indivíduo em quilos, por exemplo, 58 quilos, vezes 2,205. Aí eu chego no valor em libras. O sexo ali, se for homem, é só eu colocar 1 onde está sexo. Se for mulher, eu coloco 0, tá? E a frequência cardíaca aí é do fim do teste, quando ele termina lá os 1.600 metros. O tempo gasto aqui da caminhada em minutos, tá? Então, sempre eu faço primeiro aí os parênteses, depois eu vou, eu vou na ordem que está aqui, porque entre adição e diminuição não tem aí, né, ordem de prioridade. Outro teste conhecido é o teste de caminhada de 3 km para indivíduos, né, com baixa aptidão física, com VO2, né, geralmente inferior a 30 ml. E nesse teste você verifica aí o tempo gasto pelo indivíduo para percorrer os 3 km. Aqui nós temos, né, o cálculo para o VO2. Um fator que a gente tem que se atentar aqui, né, é que ele tem que realizar, né, a velocidade aqui ao quadrado, tá, em quilômetros por hora, e eu faço mais esse valor de mililitros. Então, um exemplo aqui, se o indivíduo ele gastou 30 minutos para realizar esse teste, né, então eu faço um teste de 3 km, 3 km é igual a 3.000 metros, tudo isso dividido por 30 dos 30 minutos. Aí eu chego ao valor de 100 metros por minuto. Aí eu multiplico por 60 para me passar isso para hora. Então, 100 vezes 60, 6.000. Dividido agora por 1.000 para me passar para o quilômetro. Então, eu chego em 6 km por hora. Nesse caso, é esse 6 aqui ao quadrado que eu jogo aqui na fórmula para fazer esse cálculo. Lembrando que eu tenho que primeiro fazer a multiplicação, então é 0,35 vezes 6. Aí depois eu somo com 7,4. Outro teste conhecido aí é o teste de corrida de bulk de 15 minutos. A população-alvo dele é para pessoas já condicionadas ou atletas e a faixa etária ela varia entre 15 e 50 anos. O testando, então, ele tem que percorrer uma pista de atletismo a maior distância possível nesses 15 minutos, procurando sempre manter o ritmo constante. E aí eu vou calcular a velocidade em metros por minuto. Então, aqui temos a fórmula, né? O que a gente tem que lembrar de fazer primeiro? A velocidade menos 133. Depois, pega esse valor e multiplica por 0,178. E por fim, eu somo com 33. Então, aqui um exemplo. Suponhamos, né, que nos 15 minutos o indivíduo ele percorreu 4.000 metros. A velocidade que eu tenho que jogar aqui na fórmula é em metros por minuto. Então, eu divido 4.000 dividido aí por 15 minutos, que foi o que ele fez aí, né, no teste. Aí eu chego 266,67. Aí eu jogo esse valor lá na fórmula,
Então, 266,67 menos 133, tudo isso multiplicado por 0,171 e por fim eu somo com 33 e obtenho aí um valor de 56,79 mililitros quilograma por minuto a menos 1. Então, agora nós vamos ver o teste de corrida de 3.200 metros, né? A população-alvo desse teste são pessoas de amplo nível de aptidão física e faixa etária bem variada. E o indivíduo, então, ele tem que correr aí 3.200 metros sem interrupção e registrar o tempo total que ele gastou em segundos. Leve em consideração aí para o cálculo do VO2 o peso corporal e a idade. Então, o cálculo aí do VO2, ele é feito pela seguinte fórmula, e que a gente vê, né? Aqui, o valor fixo menos esse fixo, vezes o tempo gasto, aí esse valor vezes a idade e esse valor vezes o peso. Então, um exemplo aqui, né? Suponhamos que fizemos esse teste no indivíduo de 25 anos, que pesa 70 quilos e fez o teste de 3.200 em 12 minutos. Eu passo esse minutos, né, para segundos, é só fazer 12 vezes 60, 720. Aí eu jogo dentro do parênteses os valores, né, o tempo gasto, a idade e aqui o peso. Lembrando que primeiro tem que fazer as multiplicações, então eu pego esse valor vezes 720, depois esse valor vezes 25, depois esse valor vezes 70. Aí eu vou fazendo a diminuição, né? Esse menos o que eu encontrei aqui, menos o que eu encontrei aqui e menos o que eu encontrei aqui. Eu chego lá ao valor de VO2 de 60,49 mililitros quilograma por minuto a menos 1. Outro teste aí é o teste de corrida de 1.000 metros. Ele é para crianças de 8 a 13 anos e o indivíduo, né, ele tem que percorrer no menor tempo possível 1.000 metros em ritmo contínuo, não sendo permitido aí caminhar durante esse teste. Então, para me calcular o VO2, é esse valor menos o tempo da corrida em segundos, tudo isso dividido por 6.762. Então, um exemplo aqui, né? O indivíduo ele fez o teste em 5 minutos e 30 segundos. Eu pego o minuto, né? 5 vezes 60, chego lá em 300 mais os 30 segundos, 330 segundos. E faço o cálculo, né? Esse valor menos 330 é a primeira coisa que eu faço, porque está entre parênteses. Depois, eu pego esse valor que eu encontrar aqui e divido, né, por 6.762. Aí eu obtive um VO2 aí de 47,64 mililitros quilograma por minuto a menos 1. Então, quando eu tenho um resultado fracionado em segundos. Então, por exemplo, eu quero transformar de segundos para minutos, né? Então, eu pego os segundos obtidos, divido por 60 e somo com os minutos. Então, um exemplo aqui. O indivíduo ele fez um teste lá em 15 minutos e 30 segundos. É só pegar e eu quero transformar tudo em minutos. Eu pego esses 30 segundos, divido por 60, obtive lá 0,5. Aí eu somo com os minutos, mais 15, 15,5, né? É o valor aí que eu tenho. Agora, teste de corrida ou caminhada de 6 minutos. O objetivo desse teste, né, é avaliar aí a resistência aeróbica, o equipamento necessário para realizar esse teste. Uma trena, cronômetro, 4 cones, fita adesiva e uma ficha aí de avaliação. Como recomendação de segurança, né, pensando que esse teste ele é preconizado também para idosos, né? Eu tenho que selecionar uma área bem iluminada, com superfície não escorregadia e nivelada, colocar cadeiras aí em vários pontos do lado de fora da área de percurso, se trata aí de um idoso, e interromper o teste ao sinal de esforço excessivo desse idoso. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de organização do percurso. Então, o que a gente vê, né?
você arma aí o percurso para o indivíduo percorrer e, ao sinal, os participantes eles caminham aí o mais rápido possível, sem correr, pensando, né, em idosos, em volta desse percurso, quantas vezes eles puderem, dentro aí do tempo de 6 minutos. E durante o teste, os avaliados eles podem parar e descansar e depois voltar a caminhar. Mas aí o cronômetro, né, ele continua contando. E realizar 1 minuto de recuperação após o teste aí através de uma caminhada. Lembrando em consideração que esse procedimento, né, é caso eu vou fazer aí com idoso. Aqui eu tenho uma tabela de classificação para indivíduos idosos. Então ela vai de 60 até 94 anos, né? Então, são os valores de referência aí, né? Aqui os metros, né, percorrido aí nesses 6 minutos. Então, um exemplo, né? Se o indivíduo, ele percorrer aqui, ele tem a faixa etária, né? Ele é do sexo feminino, tem 65 anos. Se ele percorrer um valor inferior aí, uma metragem inferior a 457, quer dizer que ele está abaixo para a média aí da idade dele, enquanto se ele percorrer um valor acima de 581, ele está acima aí da média para a faixa etária dele. Também tenho tabela de classificação aqui, essa é do PROESP, né, e para o sexo masculino. Então, se o indivíduo ele percorrer, né, um valor de 950 metros, então ele está aqui se ele tem 11 anos. Tá aqui, né, o que classifica ele como razoável. Então, essa tabela, ela vai de 6 a 17 anos e classifica entre fraco até excelente. Tem uma tabela para o sexo masculino e uma outra própria aí para o sexo feminino. Por fim, o último teste que a gente vai ver é o ioiô teste. Ele tem uma característica diferente em relação aos outros, porque os outros eram testes contínuos e esse não. Ele consiste, então, em corridas de ida e volta entre os marcadores, que seriam os cones, e esses cones eles são separados uns dos outros por uma distância de 20 metros, igual na imagem apresentada. A velocidade inicial é de 11,5 km por hora, com aumento de 0,5 km por hora em cada estágio, sendo que cada um dos estágios eles tem uma duração aí aproximada em minutos. Então, o avaliado, né, ele vai correr do cone inicial até o outro, tá? Chegando nele no momento exato do sinal sonoro e depois retornar ao cone inicial. Então, ele vai correr de um cone até o outro, chegando no sinal sonoro e depois retornar ao cone inicial. É utilizado principalmente esse teste em jogadores de futebol e também modalidades acíclicas, né, que não é constante, e para avaliar aí o VO2 máximo. A velocidade do indivíduo ela é controlada por meio de um sinal sonoro. Então, existem um bip, né, para esse teste, inclusive tem aplicativos de celular que traz esse bip aí do ioiô teste para mim utilizar ele de forma adequada. Então, o teste ele termina quando o avaliado ele falhar 2 vezes seguidas em chegar nos cones no respectivo sinal ou quando se sentir incapaz aí de completar a corrida na velocidade que é estabelecida. O importante desse teste, né, é que ele avalia mais de um indivíduo ao mesmo tempo e quando eu finalizar o teste, eu tenho que observar o valor do VO2 máximo referente àquele último estágio completado. Então, após a realização dos testes, né, nos níveis, eu tenho o nível Recovery 1 e 2, são utilizadas algumas fórmulas para estimar o VO2. Um exemplo aqui, né, o ioiô Recovery 1, então é a distância em metros vezes esse valor mais 36,4, enquanto o Recovery 2 é a distância em metros vezes esse valor mais 45,3, aí eu acho o VO2 máximo aí desse indivíduo, né? Então, aqui nessa imagem tá mostrando, né? Ele tem que correr de um cone ao outro, tem os 20 metros, né? E ele tem essa área aqui, que é a zona de recuperação. Ele faz uma recuperação ativa, caminhando, até voltar o bip aí. Essas foram as referências utilizadas para essa aula.
E eu gostaria de agradecer a participação de vocês nessa videoaula e nos vemos aí na próxima. Muito obrigada!